Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Sustentabilidade. Esta tem sido a palavra da vez quando falamos de temas relacionados ao meio ambiente. Mas será que é só discurso? Ou as pessoas têm adotado hábitos saudáveis de consumo? A produção de lixo em Belo Horizonte aumentou 3 vezes mais que a população desde o ano 2000. Esse dado preocupante pode estar ligado ao crescimento econômico, mas também pode significar que as pessoas não estão se esforçando para reduzir resíduos. Será que podemos dizer então que a cultura do descartável está prevalecendo? Como lidar com todo o lixo produzido? Estas e outras questões você acompanha agora no nosso Horizonte Debate. Participam do nosso Horizonte Debate hoje o engenheiro sanitarista e professor da PUC Minas, Irã Sartori, o gestor ambiental e diretor-presidente do Instituto Atitude Sustentável, Rodolfo Fernandes, e o diretor de planejamento da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, Lucas Garilho. Claro, você também é o nosso convidado. Hoje estamos falando sobre o lixo. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie seu comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Se preferir, ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Vamos falar hoje do lixo, como reutilizar, como reciclar, como cuidar do nosso lixo. Começo com o professor Irã. Quais são os principais problemas que um lixo não tratado pode trazer para o meio ambiente e para a saúde humana? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, aos ouvintes, aos companheiros aqui do debate. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande poder participar, junto com os colegas, de um assunto que é um assunto tão atual, né? E Belo Horizonte sempre preocupado com esse tema. O lixo, Padre Márcio, ele é um problema de saúde pública, né? Ele em si já é um problema de saúde pública. Então ele está associado a maus odores, ele está associado a vetores, né? Ratos, baratas, né? Moscas, né? Ele também está associado à contaminação do solo, contaminação dos corpos d'água, da água subterrânea. Ele gera muito incômodo à população, né? A vizinhança do lixo, ela normalmente é feia, né? Ela é desagradável, ela é desvalorizada, né? Enfim, ele é um problema que pode ser inclusive encarado sob seus dois principais aspectos, que são a quantidade normalmente a ele associada e a qualidade a ele associada, né? Então a quantidade, o lixo ele tende a ser volumoso, porque na medida em que ele é resíduo sólido, né, que ele não dissolve, né, ele não dilui, né, no meio ambiente, então ele se acumula, né? Agora, Irã, não tem como viver sem produzir resíduos, né? Com certeza que não, né? A nossa sociedade, ela tem feito opções já há muito tempo, né? E essas opções incluem, né, uma quantidade enorme de resíduos sólidos, e principalmente representados pelas embalagens, né? A necessidade que nós temos de proteger os alimentos que são produzidos longe das cidades, né? São transportados, e para que nós tenhamos aí um prazo de validade, né? Que seja suficiente para esse transporte, para essa utilização do alimento, nós acabamos protegendo com capas e capas, né? Peles artificiais que acabam virando aí esse resíduo todo. Ok, agora, diante disso tudo que você está dizendo, precisamos cuidar do nosso lixo, né? Lucas, diga-me uma coisa, o lixo é sempre um problema? Olha, padre, na maior parte dos casos, sim, né? O resíduo, né, aquilo que a gente deixa para trás, deixa de utilizar ou de consumir, ele de alguma forma ele vai ser uma ameaça às pessoas e ao meio ambiente. Agora, ele pode também ter alternativas de reaproveitamento, de reutilização, reciclagem. Então, o que seria, a princípio, um material descartado, pode ser matéria-prima também para alguma outra coisa, né? Conforme o professor Irã colocou muito bem, a maior parte do que é produzido na natureza funciona dentro de um ciclo fechado, né? Aquilo que o homem gera
funciona num ciclo aberto, ou seja, a gente deixa alguma coisa para trás. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, conforme você colocou, de entender o resíduo como algo que pode ser reaproveitado, pode ser matéria-prima para alguma coisa, para que isso volte a funcionar num ciclo fechado, que é o ciclo da natureza, o ciclo equilibrado das coisas da natureza. Ok, muito bacana. Então isso depende da forma como nós olhamos para o meio ambiente, como nós olhamos para o lixo. Ou seja, pode ser um problema, mas pode ser, em muitos casos, uma solução. E por falar em solução, Rodolfo, você costuma falar muito dos R's, né? Reutilizar, reciclar, reaproveitar, recusar. Você podia falar um pouco para a gente? Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradeço pela oportunidade em nome do Instituto Atitude Sustentável, né? Os R's ambientais, eles são de grande importância para que a coleta seletiva ela venha a ser implementada, para que algumas políticas públicas também, como por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a 12305, sancionada aí em 2010, né, trabalhando esses R's ambientais de uma forma bem efetiva, consegue-se eliminar aí parte dos resíduos gerados de uma forma muitas das vezes nem bem pensada, bem planejada, né, por grandes empresas aí. Então, focando um pouquinho nos R's ambientais, acredito que no primeiro momento a sociedade como um todo ela deve repensar, né? Ela deve repensar se ela precisa de determinado produto. Posteriormente, ela tem que recusar também, né, alguns produtos que venham aí a degradar um pouco mais aí o meio ambiente. E ela também, além de recusar, repensar, recusar, ela tem que reduzir, que é um fator aí primordial também, né? Porque tendo aí o indivíduo, uma coletividade capacitada, vamos chamar assim, né, para trabalhar essas questões, com certeza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai ter aí o seu objeto trabalhado, né? Então, agora, nós poderíamos, talvez, numa perspectiva ética, responsável, multiplicar esses R's, né? Porque se falamos em reduzir, reutilizar, reciclar, você falou em repensar, recusar, podemos falar em redimensionar, reaproveitar e muito mais, né? É verdade. A reciclagem, ela torna-se, vamos chamar assim, o terceiro R, porque primeiramente você precisa reduzir a quantidade, né? Posteriormente você reutiliza, depois você faz a reciclagem para que você tenha aí o descarte ambientalmente adequado dos rejeitos, vamos chamar assim. Ok, voltando ao professor Irã, quais são as principais formas de tratamento do lixo, por exemplo, numa metrópole como Belo Horizonte? Bom, primeiro, o que seria tratar o lixo, Padre Márcio? Tratar o lixo é alterar a qualidade do lixo, né? Como eu estava dizendo naquele momento anterior, o lixo tem basicamente duas questões a serem resolvidas. Uma é o tamanho que ele apresenta na forma de volume ou de peso, e a outra são os riscos associados a ele. Então, tratar é reduzir volume e peso ou reduzir os riscos associados a ele, né? A primeira forma de tratamento, nós podemos dizer que é a reciclagem. Porque ela realmente pega um resíduo, né, pega o lixo e o transforma, porque o considera como matéria-prima para um determinado processo. Então pega, por exemplo, o plástico, que é um resíduo, joga ele fora, né, ele está todo sujo, todo contaminado. Mas ele vai pegar esse plástico, vai derreter, vai fazer plástico novo. Então mudou a qualidade. Então a reciclagem seria um primeiro tratamento, né? Então o último R dos três originais, ela já é o primeiro, né? É o primeiro que faz tratamento, né? Bom, outros tratamentos que nós temos para cidades como a nossa, do nosso porte, né? Porque existem vários tratamentos, né? Como os resíduos são de natureza muito variada, os tratamentos também o são, né? Então, dependendo... Mesmo porque, Irã, nem tudo pode ser reciclado, pode? Exatamente, né? Então, como nós temos processos industriais, né, como nós temos produtos muito variados, os tratamentos também o são. Mas, em geral, para o resíduo domiciliar, que é o resíduo, vamos dizer, característico de uma comunidade, né, como a nossa, né, de uma cidade, né? Então, para o resíduo domiciliar, nós temos, além da possibilidade da reciclagem, nós temos a possibilidade da compostagem, né, que é um tratamento indicado para aquela fração orgânica, aquela parte representada por resíduos alimentares, resíduo de poda, capina, né? Todo resíduo alimentar pré e pós-consumo, né? Então teria a compostagem, que produz então a partir de matéria orgânica, a semelhança do que ocorre na natureza, produz aí um adubo, né? Que tem capacidade de reter a umidade e auxiliar de alguma forma a cadeia alimentar do solo. Ou seja, isso entra novamente no ciclo da própria natureza. Daí a ideia de reciclagem.
né, que está associada à compostagem. E o outro tratamento também associado aí a resíduos para uma cidade como a nossa, né, um outro tratamento poderia ser também a incineração. Né? Ou até, o que o Japão faz. Diversos países, né? Principalmente países que tem, porque o que acontece com esses tratamentos mais industriais, né? Eles são mais caros. Então eles devem ser utilizados, eles normalmente são utilizados quando nós não dispomos de área e tempo para fazer de uma maneira mais tranquila, né? E quando nós temos dinheiro para fazer. Okay, então reciclagem, compostagem, incineração. Lucas. Basicamente. Em Belo Horizonte, essas formas têm sido utilizadas? Ou qual delas é a mais utilizada? O pró e o contra de cada uma delas, por favor. Olha, aqui em Belo Horizonte a gente tem os processos de compostagem, né, a reciclagem do entulho e a coleta seletiva, onde o material é encaminhado para as associações de catadores e aí essas associações vão comercializar esse material que vai ser reciclado. Agora, a maior parte dos resíduos produzidos, principalmente os resíduos que a gente chama de domiciliares, né, ou públicos, aqueles originados na limpeza da cidade, a varrição, a capina, a limpeza das bocas de lobo, etc., ele vai para um aterro sanitário. Então, Lucas, a maior fração nós vamos retomar esse argumento no próximo bloco. Ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, anota aí, a campanha Faço Parte tem diante de si novos desafios. O primeiro deles, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, no município de Caeté. Segundo, a construção da Catedral Cristo Rei. Faça parte, participe você também, ligue para a nossa produção. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco.